Glória a Deus, bendito é o nome de Jesus. Louva a Deus pela tua vida, meu irmão, minha irmã. Exaltado é o nome do Senhor. Amados, vamos para uma breve meditação na palavra do Senhor, chamado a fé frutífera. Você não quer ter uma fé religiosa, uma fé morta, né? Você quer ter uma fé que realmente seja bíblica e que através dela o Senhor possa te responder. Há uma diferença entre a fé dos fariseus, que não fazia nada, e a fé da igreja, a fé do Senhor Jesus Cristo. Não é a nossa fé em Jesus, mas a fé de Jesus em nós. É dom de Deus. É uma fé perfeita, como tudo em Deus é perfeito. A fé que nós vamos falar aqui, ela realmente opera milagres. Jesus disse que a fé que é morta, que não produz fruto, ela não vale nada. Mas a fé que nós vemos em toda a palavra de Deus, daqueles que eram amigos de Deus, essa fé, ela produzia resultados no visível. Porque Deus deu ao homem o domínio na terra. Isso foi perdido quando Adão e Eva ouviram a serpente. Mas Jesus Cristo retomou o domínio e repassou para mim e para você. Precisamos aprender a cooperar. Veja que quando se fala em... A palavra de Deus fala bem claramente assim, ó. É sobre reino e justiça. A Bíblia diz assim, ó. Buscai, pois, o reino de Deus e a justiça. Então, o reino de Deus é níveis de entrega. Ó, nós podemos entregar em níveis cada vez mais profundos a Deus. E justiça, ele está falando de níveis de cooperação, frutificação. Onde eu e você aprendemos que Deus tem uma parceria. O Salmo 115, 16, que a terra ele deu aos filhos dos homens. Então Deus, ele sabe e nos ensina como ter uma fé frutífera. Aqui em Marcos capítulo 11, versículo 23 e 24 diz assim: porque em verdade vos digo que qualquer um que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebestes e tê-lo-eis. Você viu que a fé, ela tem um componente aqui que realmente é importante, crer no coração. É importante você estar ouvindo a palavra, ó, enquanto você ouve, você está crendo, a tua fé está sendo ativada. Enquanto você ouve, a fé vem pelo ouvir, Romanos 10:17. Então você viu que tem um ingrediente aqui, ó, crer. Ele fala uma vez aqui nesse texto, crer. E fala 3 vezes dizer. Então não basta crer, é preciso semear. A palavra é semente, né? Para que ela germine, está no cofre do seu coração, que bom que tem. Se não tem nada no cofre, você fala, não sai nada, né? Agora, a Bíblia mostra aqui, a paz do Senhor Jesus, missionária Elaine. Aqui, ó, crer no coração, a boca fala, o coração está cheio. O que acontece? Mateus 12, 34 diz assim, que a boca fala, o coração está cheio. Então você vai enchendo. Ó, vai enchendo da palavra. Habite em vós ricamente a palavra de Deus. Colossenses 3,16. A Bíblia diz no Salmo 1 que aquele que meditar nessa palavra com alegria, de dia e de noite, tudo que fizer prosperará. Então você vai enchendo o celeiro do teu coração, entesourando no cofre do seu coração. A palavra com alegria, com atenção, com amor, com a intenção de praticar. Porque senão, são 4 tipos de solo. Se ouve distraído, as aves do céu roubam. Se ouve, mas está muito preocupado e ansioso e não se arrepende, não funciona. Se ouve, está magoado e não perdoa, não funciona. Mas a terra boa, eu e você, a gente ouve, pratica e colhe 100 por 1. Amém? Então nós vemos que não basta crer. É preciso dizer. Deus criou o mundo pela palavra. E Ele nos fez sua imagem e semelhança. Não é o poder da palavra, nem o poder do pensamento positivo. É o poder da palavra de Deus na igreja. Porque Efésios 3,10 que Deus fala através da igreja. Nós somos o seu corpo, o corpo de Cristo. Quando compreendemos que não basta dizer que nem um papagaio gospel da boca para fora. É preciso dizer, mas não duvidar no seu coração. É preciso
encher, ó, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Daqui a pouco transborda. E aí quando transborda, a unção sai pela boca. Você viu como é que é? O homem está morto espiritualmente. Aí ele começa a ouvir, a fé vem pelo ouvir. Aí ele presta atenção, entende a palavra, ora, cai aqui no coração, no espírito. Aí ele ora, ora, ora com a intenção de praticar. Ele vai ganhando o querer efetuar. E quando ele fala, a palavra sai com unção. Com virtude, porque a pessoa tem vida com Deus. Então, a palavra é como se fosse um copo, ou como se fosse um container. Você pode encher um container, um vagão de trem, de pedra, ou você pode encher um vagão do trem de ouro. Aí depende. O vagão está lá. Quem vai encher e escolher do que encher é a pessoa. Assim, o nosso coração é como um container. Pedro disse: nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então o que você ouve, o que você vê te influencia, cai no coração, impacta você, afeta você. Ah, não afeta? Afeta. Afeta sim. Por isso devemos tomar cuidado, fazer com muita cautela, que o Senhor nos ajude, unge nossos olhos e ouvidos, para não ouvir aquilo que vai trazer preocupação, impureza, mágoa, certo? Escolher meditar na palavra de Deus, amém? Como está fazendo agora. Quando nós, meus queridos e amados irmãos, enchemos um copo de água, ali vai ter água. Mas se você encher aquele copo de veneno, vai ter veneno. Então a palavra é como se fosse um vagão. Você viu que 10 pastores pregam a mesma palavra? Só que um prega magoado. O que sai junto com a água? Mágoa. O outro está misturado com o mundanismo. O que sai? Uma palavra morna, uma palavra que não tem unção. Mas a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 20 ao 22, que se alguém se separar, vai ser vaso de honra. Então, quando você não mistura o barro da humanidade com a água da palavra, ela sai pura e ela sai ungida. Às vezes a pessoa, ela está pregando a palavra, mas ela mesma está misturada com impureza, com idolatria. Então o que acontece? Aquela água sai sem unção, ela sai contaminada. Pode uma fonte amarga sair água doce? Entende? Então quando a pessoa ela purifica o seu coração, quando a pessoa purifica o seu coração, a água sai pura, sai com unção. E aí as pessoas recebem uma realmente virtude, impacto. Porque a palavra de Deus na boca dos fariseus não tinha virtude. Eles disseram: esse homem é diferente. Ele fala. Amém. Glória a Deus pela vida do pastor Geraldo, missionária Rosana. A palavra de Deus, ela tinha virtude na boca de Jesus. Entende? Quando você se separa, você fica forte. Quando o diabo perde acesso na minha vida e na sua vida, ele não contamina, porque uma mosca morta contamina todo o perfume. Então, separação produz força. Quando Israel se separava das tribos estrangeiras, ele era forte, mas quando ele se misturava, ele ficava fraco. Em Oséias capítulo 7, versículo 8 e 9, diz que Israel se mistura com as nações e perde a força. Então, essa mistura faz com que polua a fonte. Provérbios 4:23 diz: cuidado com a fonte, que a água passa aqui através do seu coração. O teu coração é um canal. Ali está fluindo a fonte da água viva, que é Jesus. Portanto, um coração puro, a palavra sai com unção. Mas um coração contaminado, ele recebe a palavra pura, mas porque ele está contaminado, a palavra sai suja. Aí as pessoas que ouvem não recebem unção. Um pastor que tem brecha, carnalidade e mundanismo, ele fala, mas ele libera demônios. Ele está pregando a palavra. Mas ele não é espiritual. O homem espiritual purifica-se a si mesmo. E quando ele se purifica pela graça, não de forma fanática, religiosa, mas pela graça, ele consegue, meus amados irmãos, essa conexão. A palavra vem com unção e sai com unção. Coisa tremenda, né, irmãos? Você crê nisto? Olha só. Nós vemos aqui, onde nós lemos, que se nós crermos e não duvidarmos, mas dissermos,
será conforme nós dissermos. Então, a palavra que você ganha é aquela que você ouve, entende e quer praticar e ora e jejua e se entrega a Deus e se arrepende, se converte. Você ganha aquela palavra. Ela vira uma semente no seu coração. Aquela semente celestial vai para o teu coração. Quando você ganha essa palavra e você fala, tem a semente saindo junto. Se eu falo, mas não tenho a semente, é informação, religião. A palavra na boca de uma pessoa vazia é informação. Mas se ela sai com unção, ela gera vida, transformação, vivificação. Então a palavra, ela é como um copo. Quantas pessoas estão pregando a palavra magoados, estão pregando a palavra irritados, pensando em dinheiro, avarentos, sensuais, com pecados escondidos. Então o que acontece? A palavra está misturada ali naquele coração. Aquele coração ali tem a palavra de Deus, mas tem mundanismo, carnalidade, pecado não renunciado. Porque Satanás ele diz assim: eu vou misturar o que é meu, a paz do Senhor, missionária Elisete. Eu vou misturar o que é meu com a palavra de Deus para tirar o efeito. Então o morno é assim. Ele ouve a palavra, mas ele continua ouvindo Satanás, o mundanismo, a carnalidade sem arrependimento. Ele mistura. Não pode se misturar. Não pode servir a dois senhores. Não pode comer da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então há muitas pessoas que elas estão ouvindo a palavra, mas também estão ouvindo o inimigo. E aí a semente cresce junto com espinhos, e os espinhos sufocam a semente. Ela não germina. Portanto, a pureza espiritual pela graça é indispensável. Indispensável. Porque um coração puro, ele tem apenas a palavra. Porque o resto o sangue limpou e tirou. Então, um coração limpo, a palavra sai com unção. E vivifica os ouvintes. E cura, liberta, sinais, a prodígios. A palavra está ungida. Mas uma pessoa que não santifica a sua vida, o coração dela está lá no Corinthians, o coração dela está lá na novela, o coração dela lá está no filme de terror, o coração dela está na pornografia, na paixão, no sexo fora do casamento, na mentira, o coração dela está no dinheiro. O que acontece, meu irmão? Não há unção. As pessoas ouvem e não são transformadas. O povo senta ali e sai vazio, sai triste. O demônio não respeita a oração do morno. O diabo não obedece à oração dos fariseus. Mas quando alguém se santifica, a palavra sai com unção. Portanto, isso é muito importante. Além de se apegar no Senhor, precisamos nos apartar de tudo que é do diabo. Absolutamente tudo. Nem uma unha para Faraó. Se nós dermos lugar ao diabo, veja que Adão e Eva deram lugar para o diabo, o que aconteceu? O que aconteceu? Eles perderam tudo. Perderam o paraíso. Eles não ouviam Deus na viração do dia, mas eles também ouviram o diabo. Então, há muitas pessoas, irmãos, que elas são gospel. Elas estão ouvindo a Deus, mas elas não deixam de ouvir os seus ídolos. Ídolos do rock, ídolos do futebol, do MMA, ídolos da novela, ídolos de Hollywood. Não é assim, meus irmãos. Mistura tudo. O que acontece? Uma mosca morta contamina todo um unguento. Então o que acontece? Ali a fonte fica contaminada. A Bíblia diz que o justo que cai diante do ímpio, ele é como uma fonte contaminada, lá em Provérbios. Portanto, a separação, a pureza pela graça, ela é indispensável para que a unção de Deus confirme o que você faz. Uma pessoa misturada, ela tem uma fé morta, porque ela fala e o diabo não respeita e não sai. Ela fala e o Espírito não se move. Por quê? Porque o Espírito é santo. Ele se move onde está limpo. Você viu que Jesus precisou morrer, derramar o seu sangue para o Espírito Santo entrar no meio do seu coração? É ou não é? Por quê? Porque ele é santo. O homem estava contaminado desde a queda. O Espírito Santo não podia entrar mais no homem. Jesus precisou derramar o seu sangue para nos limpar, para que o Espírito entrasse. Demorou milhares de anos. Enquanto Jesus não derramou o seu sangue, o Espírito vinha sobre os profetas, mas ele não entrava dentro. Jesus diz lá: o Espírito que está com vocês vai entrar em vocês. Agora é Cristo em nós, esperança da glória.
Colossenses 1:27. Nós temos aqui então uma nova aliança, onde a presença do Senhor, ela pode ser extinta. Lembre-se que a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito, não extingais o Espírito. Lembra que ele diz que quando você esvazia a casa, vem mais 7 demônios? Então, a pessoa ela vai entristecendo o Espírito, porque ela não é ensinada a pureza, porque o Espírito é santo, vai se entristecendo, a glória vai saindo do templo. Não é que o Espírito Santo te abandona. Ele não disse que estarei convosco para sempre. O Espírito Santo não abandona, mas a pessoa vai enxotando o Espírito Santo. Pelo mundanismo, pelo pecado não confessado, um coração não arrependido, vai extinguindo o Espírito. E quando extingue o Espírito e cabode, a glória de Deus sai, o que acontece? A pessoa vira pior do que o estado anterior. Porque ela ouviu, rejeitou, extinguiu o Espírito. Agora, quando eu e você, nós ouvimos a palavra de Deus e respeitamos, o Espírito Santo está aqui no meu coração. Tem certas coisas que ele não gosta de ver. Tem certas coisas que ele não gosta de ouvir. Então, para agradar o meu hóspede, que é o Espírito Santo, eu vou mudar minha linguagem, os meus pensamentos, minhas palavras, os meus costumes. Entende por quê? Pela graça. Porque se eu me entristecer o Espírito Santo e expulsar o Espírito Santo, meu amado irmão, não vai haver unção na minha voz. Não vai haver virtude nas minhas mãos. Porque o Espírito Santo não vai estar mais comigo. Lembra que Sansão falou: eu posso pecar, eu posso brincar com Deus. Deus está sempre comigo mesmo. Mas a Bíblia diz que o Espírito já tinha se retirado de Sansão. Ele disse: se o Espírito sair de mim, eu serei como os demais homens. E quando o Espírito saiu de Sansão, meu irmão, a primeira coisa que o diabo fez foi vazar os olhos dele, tirar a visão espiritual. Depois prendeu ele em cadeia e fez ele ficar girando em círculo, que nem um jumento, trabalhando o serviço de um jumento, ficar ali girando em círculo e moendo sementes. Isso é uma coisa para nós. O crente que não santifica a sua vida, ele está cego espiritualmente, girando em círculo e trabalhando para o diabo sem saber. Irmão, há muitas igrejas que prestam um grande de serviço para o evangelho. Por quê? Porque geram cristãos, pero no mucho. Sabe aquele cristão meia boca? Um cristão meia boca não vence o diabo inteiro. Sabe aquele cristão, meu irmão, que ele não larga o mundanismo, não renuncia à carne, né? Parece que não existe inimigo, né? A Bíblia diz que Deus nos deu um Espírito Santo para vencer o mundo, a carne e o diabo. Mas hoje não se fala, nem se prega o que é mundanismo. Você pode ser gospel e continuar com os mesmos costumes que você tinha lá antes. Você pode se basear nas águas e continuar o mesmo carnal, mundano. E esse tipo de gente, irmão, ele apanha, ele sofre mais que o ímpio. Por quê? Porque ele declarou guerra ao diabo, ele se batizou nas águas, mas ele não santificou sua vida. E esses púlpitos que ficam prometendo bênçãos desconcertados e não pregam a santificação, fazem com que as pessoas de boca digam: eu sou evangélico, mas o coração continua dos ídolos. A pessoa pensa, irmão, que pode misturar os dois. Eu posso misturar mundanismo, carnalidade e Jesus, e não dá nada, porque Deus é amor, e para com isso, pastor, não me julgue, que Deus é amor, Deus é bom. E esse tipo de pessoa só está apanhando. Pastor, eu não entendo, pastor, eu oro e não acontece nada, eu vivo sofrendo, angustiado, eu vivo na igreja, mas não acontece. Por quê, meu irmão? Porque o teu pastor está te enganando. Porque o teu pastor não te ensinou que sem santificação você não verá o Senhor. O teu pastor falou que é de qualquer maneira. Mas a Bíblia diz que os limpos de coração verão a Deus. E nós não nascemos limpos, irmãos. Existe um trabalhar de Deus na nossa alma. Mas nem se prega alma nas igrejas. Se prega promessa, bênção, vitória, campanha, dinheiro, milagre, milagre. E o povo continua com o mesmo coração, a mesma mentalidade, os mesmos gostos, as mesmas programações. Então esse tipo de pastor é satânico. Porque está enganando as pessoas. É Satanás transfigurado em anjo de luz. O pastor que não gera um povo separado para Deus, esse pastor, ele é diabólico. Ele é mais diabólico que um satanista, porque ele vem até você: Pai do Senhor, irmão. Mas ele é maligno. Ali está o trono de Satanás. Por quê? Porque as pessoas, se caírem ali naquela igreja, elas vão ser enganadas, que não precisa santificar sua vida. Não precisa. Só você dar o teu dinheiro aí, frequentar aí, tudo bem. Deus vai mudar a sua vida. E aí o tempo vai passando, a pessoa começa a ficar decepcionada com Deus. Por quê? Porque Deus não participa disso, irmãos. Se alguém santificar-se dessas coisas, será vaso de Deus. Leia lá 2 Timóteo capítulo 2, versículo 20 ao 22. Aí, meus amados irmãos, esse tipo de pessoa que está ouvindo os falsos profetas, acabam tendo uma fé religiosa, passiva. Deus é soberano, uma hora dessa ele faz.
Então essa pessoa, ela não ora, não jejua, não santifica a sua vida. E tô esperando em Deus, você não está esperando em Deus. Você não está esperando. Esperar em Deus é orar, é buscar. Esperar em Deus é fazer a sua parte. Deus nos deu uma parte para nós fazermos pela graça. Eu vou falar sobre isso agora. A pessoa não sabe como cooperar com Deus. Então o que é render sua justiça? Se entregar em níveis cada vez mais profundos. E justiça, aprender a cooperar com Deus. Tá bom? Esses 2 pontos. Mas as pessoas entram na igreja e tem uma entrega superficial. Sabe, uma entrega superficial vai gerar mornos. Agora, a entrega ali em Atos dos Apóstolos é uma entrega realmente genuína pela graça. Não fanatismo, mas pela graça. Então uma entrega genuína vai produzir cristãos que têm unção. O morno, o diabo não respeita a oração dele. Então nós precisamos acordar que se o evangelho que nós estamos ouvindo é o de Pedro, Paulo e João, ou é um genérico. Estão pregando o Cristo genérico, um Cristo aí segundo o coração do homem. Não dá nada. Esse Cristo agora diz que não tem problema. Não dá nada. O que tem? Esse novo Cristo aí não precisa santificar, não precisa renunciar, não precisa largar o mundanismo do pecado. Não precisa. Esse novo Cristo genérico, se você der dinheiro para ele, ele já brilha os olhos dele. Me deu dinheiro? Então eu vou te abençoar. Esse Cristo aí, entendeu? Mas não o da Bíblia. O da Bíblia não. O da Bíblia, ele não quer um pedaço do seu coração, ele quer o teu coração inteiro. Irmão, se eu der pedaço do meu coração pro Senhor, é que nem eu ir no médico lá e der metade do meu corpo e sair correndo o resto. Como é que ele vai fazer cirurgia? Deus precisa que eu me entregue para ele me santificar, e aí a fé vai brotar. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então o que acontece hoje é que a religião faz com que o homem tenha uma entrega tão superficial, que não afeta o seu pensar, o seu agir, o seu sentir, o seu falar, não afeta as suas escolhas. Ele continua comendo na mão do inimigo, mas agora ele é gospel. Ele continua misturado com os ídolos, mas agora ele é evangélico. Ele continua, meu irmão, fazendo as mesmas coisas. Só que agora eu tô indo numa igreja evangélica. Tadinho, dá dó, irmão. Eu tenho pena, irmão. Eu tenho pena. Porque caiu na mão de um lobo e pensou que agora encontrou Jesus. É agora que piorou. Agora tá pior. Porque agora tá ouvindo a mentira. E pagando pela mentira. Dá uma dor, irmão, de a gente ver tanta gente boa, irmão. Tanta gente maravilhosa. Que cai na mão desses lobos aí. A vida do camarada não vai. Ele fala, mas o que está acontecendo? O evangelho verdadeiro, ele funciona, irmãos. O evangelho genuíno, ele tem resultado e fruto. Deixe-me dizer para você, eu não quero me estender, mas quando eu começo a falar, irmãos, é tão bom. A palavra de Deus, ela é doce como mel, né? Habite em vós ricamente a palavra de Deus. Eu queria fazer uma mensagem bem curta. Você viu quanto que eu estou falando? Eu não consigo parar, irmãos. Não consigo parar. E eu nem entrei no tema ainda. Nem entrei, olha aqui, ó. 2 folhas aqui, tá vendo? Nem consegui entrar ainda, mas eu vou entrar agora. Isso foi só uma introdução, tá bom? Tenha paciência aí, tá bom? Compartilhe essa live. Comente, curta. Isso aí vai fazer com que essa palavra chegue a mais pessoas. Pessoas que estão sofrendo. Pessoas que estão realmente buscando o evangelho genuíno. E não é só eu que prego o evangelho genuíno, não. Tem muita gente pregando o evangelho genuíno. Tem muitas igrejas de Deus ainda, tá bom? Assim como tem a falsa, tem a verdadeira. Tem muita gente. Peça pro Senhor discernimento dos Espíritos. Senhor, se esse pastor está pregando na unção de direção do Espírito Santo, eu quero ouvir. Se esse irmão está louvando na unção do Espírito Santo, eu quero ouvir. Porque, irmão, a gente não tem tempo para ficar ouvindo a carne das pessoas, a opinião das pessoas. O pastor diz, na minha opinião. Não quero saber a tua opinião, quero saber o que Deus tem para falar no Espírito. Porque às vezes, irmão, o pregador é tão bom. Ele é tão eloquente, meu Deus, ele tem uma filosofia, uma psicologia, mas ele é vazio de Deus. A unção de Deus não está nas suas palavras. Porque ele não tem santificação. Então não adianta o pregador pregar uma palavra boa, ele tem que ser ungido. Não adianta ele falar a verdade. Os fariseus falavam a verdade, Gamaliel também falava a verdade. Gamaliel era o maior pregador da época de Paulo, mas Gamaliel não foi salvo, irmão. Já precisa estar ouvindo um pastor inteligente, que ele prega bem, pastor, ele fala bonito, ele explica certinho, mas ele não tem unção, as pessoas ouvem e não são vivificadas, santificadas. Não adianta a pregação ser correta, ela tem que ser ungida.
Então diga, Senhor, eu não tenho tempo a perder, ficar ouvindo irmão inteligente pregar. Eu não quero ouvir irmão inteligente. Eu não quero ouvir irmão que estudou e agora prega maravilhosamente bem. Eu quero a unção de Deus chegando até mim. Eu quero que quando o irmão orar e pôr a mão, algo aconteça na minha vida. Me lembro que no início da minha conversão, eu ia para a igreja, os irmãos diziam, paz, 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 e eu continuava angustiado, depressivo. Sei, mas que povo é esse que fala paz, paz, paz e não transmite paz para mim? Parece que é uma coisa, parece um papagaio, né? Que nem eu disse outra vez, né? Paz do Senhor. Olha que coisa rápida, irmão. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Uma coisa assim meio religiosa. Paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmão. Não, irmãos, tem que passar algo pro irmão. Senão você é um tagarela, senão você é um falso. Se quando você disser paz, não passar algo, você é um vazio, você é uma fraude. Espírito e alma, Jesus, isso mesmo. O espírito cheio de Jesus e a alma renunciando ao mundanismo, à carnalidade e ao pecado. Então isso é muito importante, não apenas se apegar no Senhor espiritualmente, mas com a sua alma você renunciar idolatria, carnalidade, pensamentos, desejos e situações que são impuras. Isso é muito importante. Arrependimento e fé. A nível de alma, arrependimento. A nível de espírito, fé. Essas são duas pernas que nos fazem caminhar. Não adianta ter fé em uma vida suja. Não adianta ser super espiritual, de oração, de jejum. Isso é soberbo. Isso é misturado com os ídolos. Que nem o irmão falou, pastor, eu subia no púlpito, o doente era curado, o cativo era liberto, mas a tarde toda eu estava vendo pornografia. E Deus operava mesmo assim. Só que naquele dia o Senhor vai dizer, não te conheço. Porque a pessoa tem dom, mas não tem caráter. Dom não salva, dom é para a igreja. O irmão pode ser cheio dos dons e não ser salvo. Por quê? Porque o homem diz assim, pelo fruto você conheceria a árvore. Você viu que os falsos profetas, a Bíblia diz que os falsos profetas farão sinais, se possível, enganaria até os escolhidos, porque a pessoa, tá conseguindo milagre lá, o pastor ora cai fogo, o pastor revela o RG. Olha o caráter dele, ele é limpo, ele é separado do mundanismo, da carnalidade, do pecado. Aí está, é pelo fruto que você conhece, não é pelos dons. Porque o dom Deus dá até para os rebeldes, irmão. Tem gente que se impressiona com o dom. Ele prega bem, e daí? A Bíblia diz que ainda que eu saiba todas as coisas, se não tiver amor, eu não serei nada. Pastor, mas ele é cheio do poder, cheio do fogo. Não, ele tem o dom, mas cheio do Espírito é cheio de amor. Porque o Espírito é amor. Aqui o que nós estamos vendo, meus amados irmãos, que a fé viva, ela brota num coração puro. Porque fé é confiança, ninguém confia em quem não vê. E nos olhos do Espírito está embaçado desde a queda. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Conforme eu contemplo, o meu desempenho muda, eu sou transformado conforme eu vejo. Então aquele que vai limpando o seu coração, ele fala do que está vendo. Ele não fala daquilo que ele ouviu falar dos outros. Ele tem vida com Deus. E quando você tem vida com Deus, você está falando de um Deus que você conhece, de um Deus que você está vendo, e de um Deus que está vendo você. Então, a pessoa que purifica o seu coração, ela tem fé. Uma fé diferente dos fariseus. Uma fé viva. Uma fé frutífera. Vamos falar sobre isso? Fé frutífera. A diferença da fé religiosa, passiva, farisaica, da fé de Jesus Cristo, da fé da igreja primitiva, que é uma fé frutífera. Aqui nós lemos Marcos 11, 23, 24 e falamos, se você crer e não duvidar, o que você disser será como você diz. Vamos ver um exemplo disso. Você está com a sua Bíblia aí? Irmão, essa letra de fogo aqui, ó, entra pelos seus olhos, purifica a tua mente, o teu coração. Essa palavra ela é espírito, ela não é letra morta. Essa palavra aqui é espírito vivificante. Portanto, você coloca os teus olhos nessa palavra, o fogo de Deus purifica a tua mente e o teu coração. Você ouve, pelos teus ouvidos entra e vai mudando a tua mente, o teu coração, vai mudando os teus sentimentos. Essa palavra é espírito. Aqui, abre a tua Bíblia se você puder, Ezequiel 37, tá bom? Ezequiel 37, 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. A semeadura profética é daqueles que andam com Deus. A fé religiosa, ela fica esperando Deus fazer. Ele é soberano, uma hora dessa ele vai ter dó, ele vai fazer. Aqueles que têm fé viva, eles sabem como participar, como cooperar. Entende? Deus vai abrir o mar, vai, mas Moisés é que coopera, levanta o cajado. Deus vai derrubar Jericó, vai, mas Josué sabe como participar.
Davi sabe como jogar pedra. Então, a vida cristã é uma participação, é uma parceria, uma sinergia entre nós e Deus pela graça. Deus não vai fazer tudo se você não cooperar, mas é Ele que te dá o teu querer e teu efetuar. Você não faz tudo, quem faz é Ele, mas você tem que aprender a cooperar. Isso é muito importante. A fé aqui de Ezequiel chegou a tal ponto de dar voz à sua fé, de transformar a sua fé em palavra de fé. Tem gente que tem fé, mas fala o contrário da fé. Ele crê na cura, mas vive falando de doença. Ele crê na prosperidade, mas vive falando de crise de dívida. Você está entendendo como é? Ele crê, mas ele não fala. E tem gente que fala, eu sou próspero, mas ele não tem vida com Deus. Ele é um tagarela gospel. O coração dele está no mundanismo e ele repete. O pastor fala assim, pisa na cabeça serpente. Aí ele faz aquele teatro todo. Ai, eu tô pisando na cabeça serpente. Eu sou próspero. Lá, 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 lá. Mas ele fala, mas ele não tem vida com Deus. E tem gente que tem vida com Deus, mas não fala. Agora, se nós juntarmos esses dois pontos aqui, é como energia elétrica. Você junta os dois fios, a luz brilha. Aqui Ezequiel ouviu o Senhor. Quando ele ouviu o Senhor, a fé foi ativada, porque a fé vem pelo ouvir. Diz Romanos 10:17. Quando Ezequiel ouviu o Senhor, ele creu que Deus podia. Mas quando Deus falou com ele, não aconteceu nada nas circunstâncias. Nada. Os ossos secos continuavam ossos secos. A pessoa às vezes está ouvindo a palavra. Está ouvindo a palavra, está enchendo, assim, está enchendo. Mas ela só está ouvindo a palavra. Os ossos continuam secos. Por quê? Porque a terra Deus deu aos filhos dos homens. Salmo 115:16. Deus governa através da igreja. Efésios 3:10. Amém, irmãos? Aí o que acontece é que quando Ezequiel ouviu, ele creu. Mas o cenário não mudou nada. Enquanto ele estava ouvindo, quem estava mudando era ele. Ele estava sendo edificado, ele estava mudando. Ele estava mudando. Deus muda primeiro aqui dentro, depois aqui fora, o cenário. Deus é o autor, ele edifica a fé, depois ele é o consumador, aquele que confirma. Quando Ezequiel ouviu, ele creu. Mas quando ele falou, os ossos se juntaram. Não foi quando Deus falou com ele. Foi quando ele falou o que Deus falou. Lembra que Deus disse que a palavra não voltará para mim vazia? Vem até você e volta para ele, porque você diz diante de Deus a palavra dele. Veja só. Coisa tremenda, né, irmãos? Coisa linda. A fé agressiva contra as trevas. Jesus, ele dizia para a febre, saia! Ele dizia para o vento, cala-te! E os discípulos, ai, Jesusinho, o barco está afundando. Isso não é fé. A fé é aprender a falar como representante de Deus nessa terra. Nós somos embaixadores celestiais, representantes de Deus nessa terra. Jesus diz, quem crê em mim fará as mesmas obras, e fará maiores, lá em João 14:12. Portanto, este mundo jaz o maligno, tudo está fora do lugar, a área financeira, a saúde, a família, a nossa área espiritual, nossa alma, tudo está fora do lugar. Então tudo vai ser agora reconstruído, tudo foi gerado pela palavra, depois o inimigo deformou pela palavra dele, a mentira, e agora uma nova criação profética está sendo recriado através da igreja. Há muita coisa para ser feita, não se conforme. Renove a sua mente, não se conforme. Renove a sua mente. Aí você vai poder experimentar a boa, perfeita, que é a vontade de Deus. Porque este mundo não é a vontade de Deus. Esse mundo jaz o maligno. 99% do que acontece neste mundo é a vontade do diabo, não é a vontade de Deus. A vontade de Deus, quando Deus criou o homem, colocou no jardim, com prosperidade, com saúde, com paz. Essa é a vontade de Deus. O mundo se tornou assim porque Adão e Eva entregou o governo dessa terra para Satanás. Então, não é a vontade de Deus. A doença, a dívida, a angústia, a depressão, nada disso tem a ver com Deus. Isso tem a ver com Adão, escolheu. Agora nós podemos nos voltar para Deus. E quando nós nos voltamos para Deus, tudo coopera para o bem na vida daqueles que amam a Deus. O mundo jaz o maligno, está apanhando, mas eu e você, o diabo não toca. Por quê? Porque a nossa vida está separada pelo sangue. E o anjo da morte passa, mas a sangue navega, ele não toca. Então é muito importante compreender que a separação fará com que o inimigo não tenha mais acesso na sua vida. Porque há muita gente, irmão, que está na igreja, mas o diabo tem acesso na vida dele. O diabo tem brecha, tem legalidade. Tem gente que dá avenida para Satanás. Mas quando o diabo perde acesso, Deus começa a edificar a fé daquela pessoa. E ela vai frutificar. Ela aprende uma fé diferente da religião. A religião está esperando Deus fazer. Se Deus revelar para você, você vai ver que Ele já fez. Na cruz Ele já curou, já libertou, já te deu o Espírito Santo e já te deu poder e autoridade. Então, ao invés de ficar esperando, você vai manifestar a fé. Entende? Enquanto todo mundo está esperando Deus matar o gigante, Davi vai lá e derruba o gigante. Entende? Aqueles que andam com o Senhor, eles têm uma fé agressiva contra as trevas. Eles não têm uma fé religiosa, passiva, que fica esperando em Deus.
mas é uma fé que representa a Deus, que vai para cima do mal com fé e destrói o mal. Aqui o que nós vemos, que quando Ezequiel falou, os ossos se juntaram. Quando Ezequiel colocou a sua fé em ação, ele viu o fruto. Então, palavras são cheias de unção na vida de uma pessoa, e é preciso colocá-la em ação. Aqui em Isaías 8:20, se você puder abrir a tua Bíblia, abre a tua Bíblia. Isaías 8:20 diz assim: a lei é o testemunho, se não falarem conforme esta palavra, nunca verão a alva. Irmão, você não vai ver a primeira bênção. Lembra de Lucas 13:35? Vocês não me verão até que digam Baruch Rabat Shem Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. Então hoje a coisa vai mudar. Não é, você não tem o que você vê. O que você vê é os efeitos da queda. Você tem o que você diz. O que você diz vai mudar depois do que você vê. Não é ver para crer, é crer para depois ver. Adão e Eva pecaram pelo ver, olharam para o fruto e disseram, e aí Satanás falou, se vocês comerem, os olhos serão abertos. Então o homem pecou pelos olhos. Agora a restauração começa pela boca. Ali é a espada do Espírito, a palavra, o Espírito, a palavra, a boca, arma de guerra. Aqui está a semente que muda o cenário, que transforma o deserto em jardim do Éden. Aqui, ó, a palavra. Portanto, não é viver por vista, mas viver por fé. Não é o que você está vendo, é o que Deus disse para você. Não é o que você está sentindo, não é o que você está vendo no mundo, ouvindo no mundo. É aquilo que você vai dizer que vai mudar o cenário. A semente vai mudar o cenário. Palavra da fé. Portanto, ele disse, se você não disser, você não verá. Ele disse, se você não crer, você não verá. Então, quando você está vendo na tua frente os efeitos da queda, mas você tem um coração com Deus e você diz o que você diz, Deus envia anjos, Deus muda o cenário para você. Você semeia, Deus vai fazer virar fruto. Ele disse, se você não disser, você não verá. Quantas pessoas estão esperando ver para crer? Deus vai fazer, eu vou ver. Você nunca vai ver se primeiro você não crer e dizer. Crer, dizer, ver. Crer, dizer, ver. Ninguém vai colher o que não plantou. Crer, semente. Dizer, semear. Crer, semente. Dizer, semear. Ver, fruto, resultado. Ficar esperando aparecer um pomar no deserto, fica esperando, vai virar uma caveira. Tô esperando em Deus, pastor. Vai esperar muito tempo. Tô esperando em Deus, né? Mas se você não semear a semente que ele te der, se Ezequiel não falar o que Deus mandou, se Davi não jogar pedra, o que está acontecendo? É uma fé morta. É uma fé que não coopera com Deus, que não sabe cooperar com Deus. Então, as áreas espirituais, familiar, financeira, saúde, tudo precisa de muita restauração por causa da queda, muita restauração. Deus quer restaurar tudo, mas Ele te ensina como cooperar. Em Amós 3:3 diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então Deus diz que está curado, o teu corpo diz que está doente. Você sente a doença, você sente a dor, você sente os sintomas, você sente a infecção, mas Deus diz que está curado. E agora? Agora Deus diz que está curado, o teu corpo diz que está doente. E agora? E agora? Como é que você vai sair disso? Crendo e dizendo. Semeando no Espírito. A saída que Satanás saiu da vida de Jesus na tentação, qual foi? Ele disse. Porque o que vemos então, Tiago 5,7 diz, como o lavrador espera com paciência a sua semente virar fruto, mantenha firme. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, diz Hebreus 10:23 e também Hebreus 4:14. Então ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Não é a confissão positiva, é a confissão da palavra. Não é o poder da palavra, é o poder da palavra de Deus em nossa vida. Portanto, quando eu e você aprendemos a semear no Espírito, diz Gálatas 6:9, e não desanimamos, muitas vezes você vai dizer uma semente agora, vai demorar um tempo. Às vezes vai acontecer imediato, instantâneo. Existem vários tipos, isso é um mistério. Nós semeamos e Deus dá o crescimento na estação própria. Não desanime, não mude a tua linguagem. Se você confessou, não vai agora dizer que o anjo para na hora que você para. Então continue e mantenha a tua confissão. Não desista. Pastor, eu falei e os sintomas não mudaram. Continue crendo. Não é errado tomar remédio no médico, não é nada errado. Tua fé está crescendo.
O que vemos então que a semeadura profética contínua, semeando e regando com adoração, com ações de graça, com boas obras, está regando ali tua semente, ela está germinando. O tempo está passando, mas ela vai germinar. Deus não se agrada daqueles que retrocedem, mas daqueles que perseveram. Portanto, manter a confissão e dizer para circunstâncias como Caleb, que estava no deserto, e dizia, mas Deus falou que nós somos entrar até a prometida. Eles estavam vendo o deserto, sentindo o calor do deserto, mas eles estavam dizendo o que a palavra de Deus diz. Então, quando você crê e assume essa palavra como tua, você ganha a palavra e os efeitos aparecem. Há muitas pessoas que ouvem e continuam falando. Tô doente, tô endividado. Eu não consigo largar esse pecado. Esse vício é maior que eu. Então ele não mistura a palavra com fé. Hebreus 4:2, quando eu misturo a palavra com fé, ela muda a minha vida. Então é muito importante nós assumirmos a palavra como nossa identidade. Nos fazermos um com a palavra. Um só com ele no Espírito. 1 Coríntios 6:17. Não se faça um com a doença. Se faça um com a palavra. Fique do lado da palavra, não do lado da doença. Fique do lado da prosperidade, não do lado da dívida. Fique do lado da santificação, não do lado do pecado. Você escolhe o seu lado. Se você abraçar a palavra, ela vai te honrar. Se você se colocar ao lado da palavra, a palavra vai honrar você. Se você abraçar a palavra vai ter liberdade para te sarar. Portanto, que a palavra esteja nos seus olhos, nos seus ouvidos, na sua boca, no seu coração, nas suas atitudes, na sua semeadura profética. Você está entendendo? Se você, meu querido, minha querida irmã, assumir essa palavra, abraçar essa palavra e semear essa palavra, ela vai frutificar na sua vida. Vai frutificar na sua vida. Então, a palavra, ela é uma promessa. Mas se você semear, ela vai virar o quê? Provisão. Milagre. Para muitas pessoas, ela é uma promessa, está aqui no papel. Ai, que bonito, que lindo. Se Deus quiser, vai acontecer uma hora dessa. Deus vai ter dó de mim. Para muitas pessoas, ela é uma promessa. Mas para você, ela vira uma profecia, poder e fruto. Quando você aprende a cooperar com Deus, e você tem uma fé viva, agressiva contra as trevas, a mesma fé que Jesus tinha, Pedro, Paulo e João, a fé do Novo Testamento. Não é a fé dos fariseus, a fé dos religiosos, não. É a fé dos filhos de Deus. Toda a criação geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. Quando eu e você aprendemos a cooperar com Deus, então o que eu falei? Reino de Deus e justiça. Reino de Deus, aprender a se entregar cada vez mais, para Deus curar nossa alma. E justiça, aprender a liberar o Espírito, aprender atos proféticos. Então quando você aprende a se entregar cada vez mais e cooperar com o Senhor, você tem uma fé frutífera. Isso que é buscar o reino de Deus e a justiça. Quando nós falamos aqui que os ossos só se juntaram quando Ezequiel falou. Ele andou com Deus, ele creu em Deus, e ele deu voz à sua fé, ele semeou a sua fé, ele manifestou a sua fé. A fé dele não foi morta, passiva, mas foi uma fé agressiva, uma fé que realmente é liberada, flui. Do trono do Senhor passam águas, e muitas pessoas as águas estão aqui no coração, parada. Mas quando você fala, as águas vêm e saram as circunstâncias. Vamos dar um exemplo. Romanos 13:8. Não deveis nada a ninguém. Quem está debaixo da lei, lê um trecho desse e fala assim, ai meu Deus, eu estou devendo. Ai, como é que eu vou pagar? É juro sobre juro. Ai, se Deus quiser, um dia desses eu vou pagar minhas contas. Eu vou ficar esperando. Então, em vez de ele usar fé, ele usa esperança. Esperança é para as coisas que nós estamos esperando. O céu, ruas de ouro, um corpo glorificado. Isso é esperança. Esperança é para aquilo que vai acontecer. Fé é aquilo que já aconteceu no Calvário e está disponibilizado aqui agora. Jesus já fez e nos deu poder para mudar o cenário. Então a pessoa lê, a Bíblia diz, vejam como vocês ouvem. Não como escravo, mas como filho. Então veja, a pessoa lê lá Romanos 13:8. Não deveis nada a ninguém. Se ele é um religioso, ele vai falar, irmãos, Deus está falando aqui, não deva nada para ninguém. Está devendo aí, meu irmão. Tá vendo? Cobrando comportamento. Se ele é religioso, ele fala assim, ai meu Deus, é verdade, eu estou devendo. Como é que eu vou fazer? Eu nem durmo mais de noite. Pressão alta, telefonemas.
Eita, é difícil ficar devendo nessa terra. O que o homem espiritual faz? Obrigado por essa palavra, Senhor. Eu creio e recebo. Eu confesso, não devo nada a ninguém. Obrigado, Senhor, porque essas contas estão pagas. Obrigado porque eu não devo nada a ninguém. Aleluia, Senhor, eu empresto a muito e não peço emprestado. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra está cuidando da situação. Teu Espírito está se movendo. Obrigado, Senhor, porque eu sou próspero, saudável e cheio do Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque eu não devo nada. Ele pega a palavra e usa como uma espada diante da crise. Ele não faz como o cego que pega a palavra e enfia nele. Ele diz, eu estou endividado, Não, ele pega a palavra e vai para cima da crise. Ele semeia a palavra que é Espírito, que criou o mundo e recria agora. Ele chega para a circunstância de Senhor, obrigado. Porque eu não devo nada a ninguém. Eu como dessa palavra, Senhor. Sou próspero. Empresto a muito, não peço emprestado. Obrigado, Senhor. Por Romanos 13:8. É uma profecia. O Senhor não está cobrando isso de mim. O alimento não entra cobrando comportamento. O alimento entra produzindo energia, trazendo nutrientes, produzindo desempenho. Então essa palavra, ela não é cobrando de comportamento, ela é uma profecia. Ele está dizendo, você não vai dever nada a ninguém. Amém, Senhor, amém, amém, amém. Eu recebo essa palavra, eu recebo essa herança, eu recebo essa profecia, Pai, eu recebo. Não devo nada para ninguém. Obrigado, Senhor. E quando você está crendo e confessando, o diabo vai perdendo terreno. Os anjos estão trabalhando. É um processo. Muitas vezes não vai acontecer do dia para a noite, mas mantenha firme a tua confissão. Hebreus 4, 14, 10, 23. Crendo no coração e dizendo com a boca, você está fazendo a sua parte. Crendo no coração, falando com a tua boca, você está fazendo a tua parte. A parte de Deus é, Ele vela pela sua palavra para fazer cumprir. Então não é ficar em silêncio dizendo, quando que Deus vai me dar dinheiro? Eu preciso pagar essa conta. Meu Deus, essa conta está me matando. Mas é dizer o quê? Pai, de acordo com a tua palavra, eu não devo nada a ninguém. Obrigado, Senhor. Porque essa é minha herança. Isso aqui é testamento. Isso aqui me pertence. Todas as promessas têm em Cristo sim e um amém. 2 Coríntios 1, 19, 20. Obrigado, Pai, porque eu não devo nada a ninguém. Aleluia. Toda vez que você lembra da conta, toda vez que vem um boleto ou que toca o telefone, Senhor, obrigado, que de acordo com Romanos 13:8 eu não devo nada a ninguém. Essa conta está paga, está quitada. Obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo quebrou toda a dívida contra mim. Obrigado, porque eu empresto a muito e não peço emprestado. Você está vendo o bom combate da fé? O bom combate da fé não é você prosperar, porque você já é próspero, Efésios 1:3. O bom combate da fé é não deixar que a dúvida estrague tudo. É não deixar que a ansiedade e a preocupação, como uma mosca morta, infecte tudo a tua fé e destrua a tua fé. É não dar lugar ao diabo. O que é o bom combate da fé? Permanecer como mais que vencedor no terreno que Deus te colocou, como rei e sacerdote, não retroceder. Eu sou endividado, Não. O bom combate da fé é ficar na posição que Deus te colocou e dizer que você é o que Ele diz que você é. Esse é o bom combate da fé. É manter dizendo o que Ele disse de você. Josué e Caleb mantinham dizendo no deserto que eles eram príncipes e que tinham uma terra prometida. Vamos ver outro exemplo? Isaías 53, versículo 4 e 5. Pelas suas pisaduras eu fui curado. Mas vou orar por você. Pastor, não sumiu a dor ainda, não fui curado. Eu vou lá no médico ver se eu fui curado. Se Deus quiser, eu vou ser curado. Esperança, tá vendo? Não é fé, é esperança. Um dia desse Deus me cura, Deus vai ter dó de mim. Não, pastor, eu vou melhorar, Deus é bom, eu estou esperando em Deus, pastor. Que é fé? Pai, de acordo com a tua palavra, eu te agradeço, porque eu estou curado. Pelas suas pisaduras, e não adianta, irmão, você falar no pensamento, o diabo só ouve o que você diz. A palavra, a espada do Espírito está na sua boca. Tem que dizer em voz alta. Pai, eu te agradeço, porque pelas suas pisaduras eu fui sarado. O meu corpo diz que eu estou doente. A circunstância diz que eu estou endividado. Mas eu creio na tua palavra. Obrigado. Toda vez que sente aquela pontada, Senhor, obrigado pelas suas pisaduras eu fui sarado. Bom combate é da fé. Você está fazendo a sua parte. Você está cooperando com Deus. O diabo está perdendo terreno. Você está atacando, está resistindo ao diabo. Você está resistindo àquela fortaleza. O fogo está aumentando. O fogo está aumentando. Você está resistindo ao diabo.
Pai, obrigado pelas suas pisaduras, eu fui sarado. Obrigado pelas suas pisaduras. E você crê e confessa. Você está semeando no Espírito. Deus vai dar crescimento. Enquanto todo mundo está calado, você está semeando no Espírito. Enquanto todo mundo está com a semente guardada no coração aqui, ó, guardada a semente aqui, você está semeando. Você está semeando. Tua fé é frutífera. A tua fé é como de Jesus, que falava com a doença, que falava com a febre, que falava com o vento. A fé de Jesus, ele falava. Já os fariseus não. Deus quiser, ele faz. Quem sou eu para mandar em Deus? Nós não mandamos em Deus, nós mandamos no mal, nós mandamos nas trevas. Nós somos aqui como representantes de Deus. Então a fé do Novo Testamento ela é agressiva contra as trevas. Ela resiste às trevas. Ela resiste os efeitos da queda. Ela desfaz as obras do diabo, porque a palavra de Deus ela é luz e desfaz as obras das trevas. E Isaías 62, para finalizar, eu disse que ia fazer uma live bem curtinha, né, irmãos? Não sei não, mas acho que já está 1 hora aqui, hein? Meu Deus. Ouça de novo, tá? Ouça de novo e passe para os irmãos, compartilhe isso aí. Vai ajudar muitas pessoas. Vai ajudar. Ouça de novo, tá? E compartilha. Ah, pastor, isso que você falou eu já sei. É verdade, irmão. Mas a unção que está nessa palavra, cada vez que você ouve, mesmo que você já sabe, não é só saber. É ser ungido. Você ouve, cai no coração e vai transformando. Não importa que você já sabe. Não importa. Ouça de novo, mesmo que você já sabe. Mesmo que você já sabe, ouça de novo. Por quê? Porque a palavra vai limpando. Vai alimentando. Ah, eu já sei o que é arroz e feijão, mas todo dia eu como. Você está entendendo o que eu estou te falando? O alimento vai entrando, a palavra de Deus ela é espírito, ela vai te fortalecendo. Então, para finalizar, em Isaías 62, Deus diz assim: não fique em silêncio. Eu preciso reconstruir a cidade. Então a palavra de Deus ela é arma de guerra. Estar em silêncio, a pessoa está ali com dor e fica: ai, meu Deus me cura. Ai, meu pai, como eu sofro. Ai, eu vou me matar. Ai, porque Deus não ouve minha oração, porque Deus não quer me curar, pastor. Eu já orei, Deus não quer me curar, pastor. Ai, que o sintoma está mais agressivo. Ai, que eu estou sofrendo muito. Ai, meu Deus do céu, como minha vida está difícil. Tá vendo? Isso é fé morta. Isso é fé dos fariseus, isso é fé dos coitadinhos. Você não é vítima, você é mais que vencedor. Enquanto as pessoas estão gemendo diante do diabo, Deus diz em Isaías 62, não esteja em silêncio. A palavra não voltará para Deus vazia. Ele falou, agora você fala. Diante dele o que ele falou. O que foi que aconteceu? Deus falou com Ezequiel, Ezequiel falou. Quando Ezequiel falou, Deus mudou os ossos. Aqui está. Não esteja em silêncio. Profetiza mesmo. Semeia mesmo. Persevera de manhã, de tarde, de noite, rega. Com adoração, com gratidão, com boas obras, com generosidade, com oração em línguas, com adoração, com ofertas missionárias. Faz a tua parte, irmão, no sentido de cooperar com Deus. E você vai ver que Deus vai fazer essa semente germinar e multiplicar na sua vida. Eu não quero cansar mais os irmãos, tinha muito mais para falar, mais umas 4 horas. Mas para essa live não ficar muito comprida, eu vou orar com você agora. E eu creio que algo vai acontecer. Deus vai ativar o dom que está em ti. Paulo diz assim: Timóteo, ativa o dom que veio sobre a sua vida quando eu pus a mão na sua cabeça. A Bíblia diz que Josué foi cheio do Espírito Santo porque Moisés pôs a mão sobre ele. Paulo dizia em Romanos 1,11: eu vou até vocês para transferir a vocês algum dom. Não é só blá 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 blá, não. Quando Jesus fala, algo acontece, algo vem para a nossa vida. Amém, irmãos? Orando um pelos outros, nós saramos. Portanto, nesse momento profético, eu quero que você não apenas seja informado, mas transformado, vivificado, santificado, ungido agora. Eu quero que a unção de Deus expresse do jugo na sua vida. Eu quero unir a minha fé com a sua. E eu creio que o diabo não vai ficar mais. Porque você aprendeu agora como deixar o diabo fora. Porque não adianta eu expulsar o diabo da sua vida e você não manter ele fora, porque é importante manter ele fora. Não adianta eu expulsar e ele voltar. Tem que aprender a manter ele fora. Por exemplo, se eu expulsar a mosca do meu jardim, ela volta, porque tem lixo lá. Mas se eu limpar, a mosca não vai achar nada lá, não volta. Então onde está limpo, o diabo não vem. Você está entendendo, irmão? Não adianta expulsar demônio de uma pessoa desconcertada, vem 7. Tem que limpar. Irmão, limpeza é coisa de Deus. Eu já ia orar, mas eu quero falar uma coisa para você. Escute aqui. O nome de Satanás, Beelzebul, é o Deus das moscas, o Deus da sujeira. Por isso que ele chama o espírito imundo. Existe sujeira na alma,
pensamentos, sentimentos e desejos. Existe sujeira no corpo, tem gente que não toma banho, fedorento. Isso não é de Deus, não, irmão. E tem gente, irmão, que tem sujeira na circunstância. A casa da irmã parece um chiqueiro. Isso é espírito imundo, irmão. Aquilo que é de Deus é limpo. O que Deus disse para Israel? Quando eu passar no meio do arraial de vocês, não façam fezes aí, mas enterrem as fezes, porque eu não quero andar no meio da sujeira. Deus não gosta de sujeira. Vai no seu quintal aí, tá cheio de cocô de cachorro. O que é isso? A casa parece uma casa colecionista, cheio de coisa mofada, cheio de coisa podre, cheio de pó para todo lado. Isso aí é demônio, irmão. Limpa a tua casa, limpa o teu terreno. Vai lá, tira aquelas tralhas lá. Isso não é um bom sinal, não, hein? O Espírito Santo não gosta de sujeira. A pessoa vive na sujeira, irmão. Isso aí denota lugar a demônios. Aí a irmã espiritual vai na cozinha dela lá, o copo cheio de... Que boa, ui. Dá até nojo de pegar no prato. Não é que a gente é enjoado, mas é que a gente é ciado, né? Vai lá na cozinha, aquele monte de pelo de gato, de cachorro. Ui, dá um nojo. Aquele fedor. Vai no quintal lá, aquilo ali tá parecendo uma coisa do Satanás. Irmão, você quer ser espiritual? Limpa, tira tudo que é sujeira do teu coração, da tua casa, do teu quintal, da tua boca. Limpa! Limpa, 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 limpa. Deus é um espírito de pureza. Espírito Santo. Espírito Santo, espíritos imundos. Espíritos imundos, Espírito Santo. Espíritos imundos, Espírito Santo. Purifica tuas vestes, teu corpo, tua alma, teus olhos, teu quintal. Larga de ser preguiçoso. Vamos entender que isso é espiritual. Ah, pastor, você está falando de coisa material, você está falando de coisa espiritual. Isso é espiritual, irmão. Isso atrai demônios. Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de pureza. Amém? Vamos orar. Pai querido, perdoa-nos pela nossa passividade, religiosidade, silêncio. Perdoa-nos por não crer. Perdoa a nossa incredulidade, nossas dúvidas. Perdoa muitas vezes, meu Pai, a nossa desobediência, a negligência. Perdoa porque muitas vezes não cooperamos contigo, não nos entregamos de fato. Perdoa-nos por nossa entrega superficial. Perdoa-nos, meu Pai, pela nossa, muitas vezes, falta de entendimento e falta de fruto. Mas a partir de agora nós vamos ter uma fé frutífera, porque o Senhor nos coloca no nível agora. Nossa vida está mudando. Neste momento, Pai, a nossa fé se torna uma fé frutífera. Eu profetizo, Pai. Profetizo na vida desse irmão, dessa irmã agora, uma fé frutífera. Uma fé agressiva contra as trevas. Profetizo que essa pessoa é saudável, próspera e cheia do Espírito Santo. Que seu lar é um pedacinho do céu. Que seus familiares serão salvos. Como diz em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a sua família. Essa pessoa vai estar confessando: Pai, obrigado porque minha família está salva. Obrigado porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o inimigo não tem poder na minha vida, na minha casa e nada do que é meu. Obrigado, Senhor, porque a partir de hoje eu vou andar na pureza do Espírito Santo. A partir de hoje, meu Deus, eu vou andar em santidade. A partir de hoje eu vou me entregar para valer, não pela metade. A partir de hoje, meu Deus, eu vou começar a semear no Espírito e vou colher 100 por 1. Enquanto todo mundo está falando em crise, meu Deus querido, Isaac semeia e colhe 100 por 1. Eu vou aprender a semear boa semente, não semente de incredulidade, de medo, de dúvida, não semear contenda, fofoca, carnalidade e mundanismo. Eu vou semear no Espírito e vou colher no Espírito, em nome de Jesus. Um grande abraço, meus queridos irmãos que ficaram comigo nessa live. Obrigado pela paciência. Compartilhe essa live e também ore por mim que eu vou estar orando por você, tá bom? Juntos nós somos sarados e fortes. Que bom poder estarmos juntos, né? Eu vou colocar depois esse vídeo lá no YouTube.
Vou também colocar esse áudio naquela pasta do Drive que você tem lá o link. Todas as 22 mensagens estão lá naquele mesmo link. Todos os novos drives, todas as novas mensagens que eu vou colocando aqui no Facebook, logo na sequência, eu já coloco no Drive em áudio para os irmãos que querem áudio. Um grande abraço, em nome de Jesus.